segundo ano do Sistema de Ensino Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Unidade de São Miguel. Nós estamos seguindo com as nossas aulas de História Geral, frente 2 de História. Estamos chegando perto de encerrar o livro 1, agora capítulo 4. Essa aula deverá estar sendo disponibilizada para você no dia 29 de abril. É a nossa última aula. A partir de amanhã, dia 30, nós vamos estar de férias. Quando nós voltarmos em junho, aí a gente vai encerrar o livro 1 e trabalhar o livro 2 de frente 2 de História, ok? História Geral. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a unificação da Alemanha e da Itália. São mais dois fenômenos do século XIX. Século XIX é, repito pela enésima vez, o século mais formidável da história. Por três razões, né? Por causa das transformações sociais, das transformações tecnológicas e políticas, mas também porque é um século longo. Cronologicamente, ele tem 100 anos como qualquer século, mas historicamente ele é um pouco mais longo, porque na verdade começa em 1789, com a Revolução Francesa, e se estende até 1914, 1919, com a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem um século de 132 anos. Por isso que é o século mais formidável, porque historicamente é o período que mais coisas importantes acontecem na história da humanidade. Ok? Muito bem. A gente já sabe que a produção industrial do mundo estava crescendo muito. A gente já sabe que a população mundial estava crescendo muito. Então isso vai trazer alguns fenômenos para o capitalismo. Primeiro fenômeno, uma grande demanda por alimentos. Alimento é básico, gente, alimento é básico. Aliás, uma das coisas que talvez expliquem a possível recuperação da economia brasileira depois dessa crise do coronavírus, seja justamente a sua base ser ainda de produção de alimentos. Porque muita gente vai ficar algum tempo sem comprar carro, sem comprar computadores novos, sem comprar sapatos novos. Mas pouca gente vai ficar sem comprar comida. E o Brasil é um país que basicamente vende comida. Ok. Então, havia necessidade imensa de produção de alimentos. Havia uma necessidade imensa de produção de matérias-primas. E aí a gente começa a ter problemas. Para produzir alimentos e produzir matérias-primas, os dois casos, você precisa de uma base territorial. Não se produz alimento em cima de um prato. Não se produz alimento dentro da panela no fogão. Alimento se produz em campos extensos. E para que o alimento tenha valor comercial, ou seja, ele consiga produzir lucro e chegar até as pessoas sem criar grandes problemas, esses alimentos precisam ser produzidos em larga escala. Ou seja, você precisa da figura do latifúndio. Quanto maior a terra, quanto maior a quantidade de produção, menor será o seu custo unitário. Okay. Para produzir matérias-primas, a mesma coisa. Sejam matérias-primas agrícolas ou sejam matérias-primas minerais. Você precisa controlar uma imensa quantidade de território. E aí é que entra o fenômeno da unificação da Itália e da Alemanha. Porque a Itália, apesar de ter menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, ela é maior do que o estado do Maranhão e menor do que o estado do Pará, naquele tempo, século XIX, a Alemanha era dividida em 42 países. Gente, 42 países. Alguns deles falavam até idiomas diferentes. E a maior parte era inimigo entre si, viviam em guerra uns contra os outros. Era uma situação complicadíssima. Você que gosta de futebol pode perceber isso, por exemplo, na Bundesliga, que é o campeonato alemão de futebol. Os times levam o nome das suas cidades. A imensa maioria dos times do futebol alemão leva o nome das suas cidades. E se você ligar o nome do time e da cidade à região, você vai entender a causa daquelas rivalidades imensas dos times, né? De um contra o outro. Né? Por que o Bayern de Munique, quando se encontra com o Bayer Leverkusen, a polícia tem que estar atenta, porque senão não é jogo, é guerra. Porque justamente começa ali, eram regiões antagônicas, regiões inimigas. A mesma coisa em Itália. A Itália é menor do que o Piauí, mas era naquele tempo dividida em 13 países.
Destes 13 países, 7 países tinham reis ou marqueses ou governantes nomeados pelo Papa. Esses eram chamados, entre aspas, estados pontifícios. O Papa mandava nessa parte do país. Então, a necessidade de unificação desses dois países se origina justamente dessas duas novas necessidades que surgem no século XIX. Necessidade de alimentos para uma população crescente. Segundo, necessidade de matérias-primas para uma indústria que também está em franco crescimento. Ok? Os detalhes de como isso acontece estão grifados e comentados na apostila que está na plataforma. Isso você pode ver lá. Não deixe de acessar, não deixe de ler o texto do seu caderno, do seu livro bulto, do seu livro texto, né? Então, dê uma olhadinha no texto, anote os grifos, as notinhas de orelha que estão lá na plataforma, põe no seu livro, e aí a gente vai ter um entendimento mais ou menos perfeito. Aqui no canal tem esse vídeo, na plataforma tem disponível os grifos, que são as notas de aula, e nós temos também 2 slides. Um especificamente sobre a unificação da Alemanha, outro especificamente sobre a unificação da Itália. Não deixe de acompanhá-los, não deixe de observá-los para melhorar seu entendimento. Bons estudos, boas férias.